Fala pessoal, aqui é o professor Emerson Leite em mais um vídeo de conteúdo para você. E no vídeo de hoje você vai aprender definitivamente o que é potência elétrica. Fique até o final desse vídeo. Pessoal, o assunto de hoje é um tema em que você, como profissional da elétrica ou como estudante da elétrica, tem que saber. Não tem desculpa, você precisa saber esse assunto que é com relação à potência elétrica. Então vamos começar a contextualizar. Eu vou deixar um vídeo aqui no card onde eu explico o que é tensão, o próximo vídeo eu explico o que é corrente, porque você precisa de ter este conhecimento prévio para começar a entender de forma mais simples o que é potência, tá? Então eu recomendo vocês que assistam. Mas, de um modo geral, qualquer circuito elétrico onde eu aplico uma tensão, vocês lembram lá do conceito de tensão? Tensão é força capaz de movimentar elétrons. Então eu aplico uma força, que é a tensão elétrica, neste circuito logo começará a circular uma corrente elétrica. Então apliquei tensão, circulou corrente elétrica, e esta corrente elétrica, quando passa pelos componentes, pelo resistor, pelo indutor, ou seja, qual for o componente que estiver no circuito, este componente vai realizar trabalho. Então imagina só, apliquei uma tensão em um chuveiro, vai circular uma corrente elétrica pela resistência do chuveiro, e essa resistência do chuveiro vai realizar trabalho. Tá? Todo componente circulado por corrente realiza trabalho. E qual que é o trabalho realizado pela resistência, por exemplo, de um chuveiro? É o calor. Aí é que entra o conceito da potência. Quanto mais trabalho este componente consegue realizar em função do tempo, mais potente ele é. Olha só, recado importante, antes da sequência no vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, uma dúvida, um feedback, uma crítica que seja, e dá um like no vídeo pra gente continuar conseguindo produzir conteúdo pra vocês. Vamos lá pra sequência do vídeo. Então, pessoal, vindo aqui pra nossa tela do computador, eu vou explicar pra vocês com um pouco mais de clareza. Olha, qual que é a definição do que nós estamos conversando, né, sobre potência elétrica? A potência é a capacidade que um componente possui, que o resistor possui, de realizar trabalho em função do tempo. Ou seja, trabalho realizado em função do tempo. E que trabalho é esse? O resistor, por exemplo, é um componente que o trabalho realizado por ele é a geração de calor, conhecido como efeito Joule, tá? Então é o seguinte, quanto mais potente for um determinado componente ou um determinado equipamento, mais trabalho ele vai realizar em função do tempo. Nós temos, por exemplo, um chuveiro que ele é menos potente, isso significa que ele vai aquecer menos, e nós temos um chuveiro que ele é mais potente, significa que ele vai desprender mais calor do que o primeiro. E o que acontece de fato é o seguinte, olha só a cadeia, olha o ciclo, como que ela funciona. Tem lá o nosso chuveiro. Qual que é a primeira coisa que vai acontecer quando eu ligar aquele chuveiro? Eu vou aplicar nesse chuveiro uma determinada tensão. E nós já vimos em aulas passadas que tensão é a mesma coisa que diferença de potencial. Ou seja, apliquei uma força neste circuito que vai alimentar o chuveiro. Quando eu aplico essa força, essa tensão, e esse chuveiro ele está com o circuito fechado, o que vai acontecer? No circuito do chuveiro vai circular uma corrente elétrica. E todos sabem que corrente elétrica é movimento ordenado dos elétrons livres, né? Então, corrente significa movimento de elétrons. Aí o seguinte, o que vai controlar esses elétrons, pessoal? O que vai fazer os elétrons circularem em mais intensidade ou em menos intensidade? Vou deixar aqui um card também com um vídeo que eu lancei na última semana sobre resistência e vocês vão entender o que é isso. O que vai controlar a circulação dos elétrons, faltou um N aqui, né? O que vai controlar a intensidade da circulação dos elétrons e a resistência elétrica do circuito. Se a resistência do chuveiro for uma resistência muito alta, vai circular pouco elétron. Se a resistência elétrica do chuveiro for uma resistência baixa, vai circular uma intensidade muito maior de elétrons, certo? Então, apliquei tensão, vai circular corrente, mas o que regula essa corrente é a nossa resistência. Ou seja, a oposição à passagem de corrente que o circuito oferece, tá bom? Então, vou ter que colocar aqui, ó, resistência, vou colocar como oposição à passagem de corrente. Pronto, apliquei tensão, circulou corrente pela resistência e essa resistência vai realizar um trabalho, não vai? Com o atrito dos elétrons circulando dentro do condutor da resistência, esse atrito vai desprender calor, tá? Então o trabalho realizado pela resistência é o calor. Então, assim que circulou corrente na resistência, esta resistência vai realizar trabalho, tá bom? E no caso nosso de resistência, esse trabalho se resume em calor, ou seja, ganho de temperatura. Até então, tudo bem, pessoal? Deixa aqui no comentário para eu saber se você está entendendo, se você acompanhou o vídeo até aqui ou não. Próxima parte, então, para a gente conseguir fechar o nosso raciocínio. Olha só, a potência elétrica, então, pegando todo este contexto que nós falamos, a potência elétrica é o trabalho realizado por determinado componente em função do tempo. Tudo bem? Ou seja, quanto mais potente for a resistência, mais calor ela vai desprender em função do tempo. Quanto menos potente, menos calor ela vai desprender. E o que dita essa potência, basicamente, é a corrente elétrica que circula no circuito. Quanto mais corrente, geralmente ele vai estar desprendendo uma potência maior. A unidade de medida de potência é o nosso famoso watt, tá?
Muitas pessoas falam watt, tanto faz, tá, pessoal? Watt, watt, é a mesma coisa. E a letrinha que representa o watt, né, a potência, é o W. Ou seja, eu posso ter um chuveiro com 7.500 watts, 5.000 watts. Ou seja, o chuveiro de 7.500 vai desprender um trabalho, né, um calor bem maior do que o chuveiro de 5.000 watts. Quanto maior a potência, mais calor, mais trabalho esse componente está realizando. E o que significa watt? Watt, pessoal, significa joule por segundo. Se vocês deram uma pesquisada sobre o efeito Joule, vocês vão entender que o efeito Joule é justamente a temperatura desprendida através de movimento de corrente, ou seja, calor. Então, watt significa quantidade de calor desprendida em função do tempo, certo? Quantos joules por segundo que a minha resistência está dissipando de temperatura, tá bom? Ora, uma resistência, então, de 7.500 watts, uma resistência estando desprendendo 7.500 watts de potência, significa um calor entregue para a água ou para o ar de 7.500 joules de calor a cada segundo. Esta é a quantidade de temperatura ou de caloria, né, que o meu chuveiro ou componente qualquer está entregando em função do tempo. É possível calcular a potência elétrica de determinado componente dentro da sua casa? Sim, né? E aqui a gente utiliza o nosso triângulo do EPI. Lembra lá do triângulo do Rey, da lei de Ohm? Pois é, no nosso caso, aqui para calcular a potência, é triângulo do EPI. E através desse triângulo a gente consegue abstrair, a gente consegue tirar as fórmulas para calcular a potência de acordo com os parâmetros que nós temos no circuito. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês, olha só. Imagina que eu tenho um chuveiro na minha casa, e eu não sei qual que é a potência desse chuveiro, não sei qual que é o valor de resistência elétrica, né, na temperatura de trabalho, mas a única coisa que eu sei, eu coloquei um voltímetro, tá, aqui no circuito e medi uma tensão de 220 volts sendo entregue ao chuveiro. E eu coloquei um amperímetro aqui no meu circuito e acabei de medir uma corrente de 20 amperes sendo entregue ao circuito. Ou seja, o meu chuveiro está trabalhando com uma tensão de 220 volts e uma corrente de 20 amperes. Qual é o valor de potência? Quantos joules por segundo o meu chuveiro está desprendendo de calor? Aí nós vamos fazer o cálculo aqui agora. Deixa eu só mudar a cor aqui, pronto, da caneta. Olha só, potência, se a gente utilizar o triângulo do EPI, potência é igual a tensão vezes corrente, tá? Tensão vezes corrente elétrica. Lembrando que tensão também pode ser representada pela letrinha V, é a mesma coisa. Então, no caso do circuito é muito simples, né? O cálculo aqui é muito simples. A potência elétrica desse circuito é igual a tensão, que é 220 volts, vezes a corrente elétrica de 20 amperes. Logo, potência vai ser igual a 4.400 watts, e isso significa 4.400 joules sendo desprendidos a cada segundo. Bem simples, né? Agora o seguinte, olha que interessante. Sabendo que potência é igual a tensão vezes corrente, e utilizando a lei de Ohm, eu sei também que tensão é igual a resistência vezes a corrente, o que eu posso fazer aqui? Olha que interessante. Só para a gente poder mudar um pouquinho aqui a nossa fórmula. Eu consigo pegar este valor de tensão e substituir aqui, dentro dessa fórmula. Então nós vamos obter o seguinte cálculo, olha só. A potência elétrica vai ser igual, olha só, tensão vezes a corrente, mas eu sei que tensão é R vezes I. Então eu vou substituir esse R vezes I no lugar da tensão, certo? Então no lugar da tensão vai ficar R vezes I, vezes o I que já existia na fórmula da potência, vezes I. Então eu também posso falar que a potência elétrica do circuito é igual a R vezes I ao quadrado. Ah, professor, imagina que eu tenho um circuito que eu sei o valor da resistência, certo? E eu quero calcular a potência sabendo o valor de corrente, então eu posso utilizar essa fórmula aqui tranquilamente, tá bom? Potência é igual a R vezes I. Ah, existe outra derivação? Existe. Eu sei também que a minha corrente é igual a tensão sobre resistência utilizando a lei de Ohm. E se eu pegar esta corrente e substituir agora nesta fórmula, no lugar do I, eu vou colocar E sobre R. Ficaria então que a potência é igual, olha só, E vezes I. Então seria E vezes, quanto que vale I? E sobre R. Então eu colocaria aqui, ó, E sobre R. Neste caso, eu chego numa outra fórmula para calcular a potência. Potência, então, é igual E vezes E ao quadrado, sobre R. Pronto, mais uma fórmula que eu poderia usar para calcular a potência. Se eu tivesse a tensão e a resistência, eu também conseguiria encontrar potência do circuito. Resumindo, então, potência é igual ao trabalho realizado em função do tempo. E é fácil calcular a potência, né? A potência do circuito é igual a tensão vezes a corrente desse circuito. Ponto final. Detalhe importante. Se liga nesse detalhe aqui, olha só. Eu até coloquei no início potência elétrica ativa. Por quê, pessoal? Existe apenas este tipo de potência? Não. Existem 3 tipos de potência. Potência ativa, potência reativa e potência aparente. Tá? Essas 3 potências é um assunto para um próximo vídeo. Mas lembrando o seguinte, se tratando de um circuito puramente resistivo, ou seja, um circuito que tem apenas resistência,
ou um circuito em corrente contínua também, que só vai enxergar as resistências do circuito, a única potência que nós vamos considerar é essa que eu acabei de explicar, que é a potência ativa. Agora nós vamos falar de circuito de corrente alternada, onde eu tenho indutor e capacitor. Aí vai existir outros tipos de potência no circuito que nós vamos tratar em um outro vídeo. Tudo bem? Então, pessoal, antes de fechar nosso vídeo, eu gostaria mais uma vez que você se inscrevesse aqui no nosso canal, desse um like no vídeo e deixe embaixo o seu comentário para eu saber qual que é a sua dúvida, se você já tem experiência com esse assunto, se você tem alguma atividade, algum exercício que você quer que eu resolva para te ajudar, deixa aqui embaixo nos comentários. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e aguardo vocês nos próximos conteúdos. Um abraço, pessoal. Até mais.